Olha, eu vou seguir por aqui e já volto com você mesmo, Poit. O programa Mais Médicos do governo federal vai abrir quase 6.000 vagas em todas as regiões do país a partir da próxima sexta-feira. As inscrições vão até o dia 31 de maio e a previsão é de que os médicos já comecem a atuar nos quase 2.000 municípios no final de junho. Profissionais brasileiros formados aqui no país vão ter prioridade na seleção, mas aqueles que são formados no exterior, assim como médicos estrangeiros, também vão poder participar. No novo programa, o tempo de atuação passou de 3 para 4 anos. E os médicos que forem alocados para uma região de extrema pobreza e vulnerabilidade terão uma remuneração maior. Cerca de 45% das vagas serão destinadas a esses locais. Atualmente, mais de 8.000 médicos atuam no programa Mais Médicos. O novo edital é destinado para recompor vagas ociosas dos últimos 4 anos, além de mais de 1.000 vagas novas. A previsão é de que até o fim deste ano, o programa tenha 28.000 profissionais em todo o país. Vamos ao debate. Mais Médicos é suficiente para suprir a demanda da população brasileira por saúde, Poit? Lu, tomara que seja. Porque suprir a demanda da população brasileira com saúde, só a hora que os políticos resolverem cortar deles para priorizar a população com mais seriedade. Primeiro um ponto, Lu. Priorizar os médicos brasileiros formados no Brasil, ótimo. Médicos brasileiros, estrangeiros formados fora do país, lembrar que precisa fazer aquela prova, precisa fazer um revalida para poder atuar no nosso país. Mas quem não quer mais médico no nosso país? Eu tive a oportunidade uma vez de ir para o Jalapão, Tocantins, e aí desceu até ali, pontinha, perto da Bahia, ali chama Mateiros. Uma cidade muito pequena, gente. E lá, quando eu fui, olha, o médico vem aqui uma vez por semana. Um médico uma vez por semana, porque lá não tem. A minha irmã, Lu, e aí eu vou eleger um ponto aqui, que foi a medicina da família, que está inclusa nesse programa agora. A minha irmã, a doutora Camila, lá em Ribeirão Preto, é médica, está fazendo residência em medicina da família. O que é a medicina da família, gente? É aquele médico que vai lá na ponta, aonde o agente comunitário da saúde, aqueles heróis do coletinho azul que andam nas favelas, abrem a porta do SUS para quem nunca teve acesso à saúde. Sabe? Faz uma listinha, o que você está comendo, qual que é a última consulta, esse bebê que está aqui, de quem que é? É desse jeito. Quantos anos tem? Já vacinou ou não vacinou? Vamos levar lá na unidade de saúde da família? É a porta de entrada. E lá um médico da família atende. É o médico mais generalista, é o médico que depois encaminha para os exames ou para a cirurgia algum procedimento. Então, ter médicos da família aqui é uma baita vitória, porque não é uma especialidade da medicina que é tão concorrida, que tem tanta gente querendo ir, a gente precisa abrir portas. E levar médicos para os rincões desse Brasil, Lu, eu dei o exemplo de Mateiros, vou pegar a Cássia dos Coqueiros, que eu digo com propriedade que é perto de Ribeirão Preto, o Tardelli conhece, tem uma cachoeira linda lá em Cássia, mas também tem dificuldade de ter médico. Então, o programa é positivo, Lu, sendo tratado com seriedade, medindo o impacto da política pública e fortalecendo a medicina da família. Isso vai ajudar e muito a trabalhar na prevenção, porque quando você trata o que eles chamam de medicina primária, atendimento primário, você resolve muita coisa que não vai virar um problema maior, que é o secundário e o terciário, que são aqueles hospitais de média e alta complexidade. Você reduz aquele gargalo que é formado com cuidados simples de prevenção. Como diz o nosso interior, Tardelli, prevenir é melhor que remediar depois, né? A questão estrutural em relação a isso que o Poit já expôs muito aqui, a ausência de médicos nos rincões do Brasil, por uma questão óbvia de desinteresse dos próprios profissionais que ganham, vamos dizer, alguns, né, gente? Porque senão daqui a pouco a classe médica vem aqui reclamar. Mas alguns ganham muito dinheiro nos grandes centros urbanos e têm total desinteresse de ir para uma população, para os rincões mesmo, né? Inclusive, muitas das reclamações dos médicos, só para constar, Tardelli, eu vou para esse rincão, chego lá, tem uma salinha e não tem estrutura nenhuma para fazer esse atendimento. É uma das reclamações desses médicos, né? Mas o fato faz-se concurso, não preenche o concurso. Eu acho que no governo Dilma Rousseff fez-se isso e aí, naquela época que o Brasil estava passando por um turbilhão, houve aí um desinteresse ou uma ideologização
da questão dos médicos, né? E aí entrou para a parte política e quem sofreu foi a população desses rincões nos últimos anos, que acabou ficando sem médico, especialmente com a saída dos médicos cubanos, né? Olha, eu tenho uma posição muito firme nesse aspecto. Eu acho que a interrupção do Mais Médicos foi desastrosa. Eu conheci boa parte desse país e fui para muitas cidades onde a esperança de um contato com o médico fica a 350 quilômetros de onde eu estava. Mas nós não precisamos ir tão longe, querida Lu. Se nós formos para Guaianazes, se nós formos para as periferias aqui, eu falo da periferia de São Paulo, que é a periferia que eu conheço, nós encontraremos também enormes dificuldades na lotação de médicos nos postos de saúde, que têm condições bem melhores que a dos postos de saúde que se reclama lá desses rincões do Brasil realmente precários. Por quê? Porque não há interesse. O programa feito na gestão anterior, tentando substituir mais médicos e pagando bem, teoricamente, não seduziu sequer 20%. Falhou. Falhou. Por quê? Flopou. Flopou. Porque não despertou interesse. As pessoas não querem ir para lá. Nós vamos voltar, e eu creio que o final do programa será de novo a vinda de médicos estrangeiros para o Brasil. Porque os nossos médicos, primeiro que eles se formam em faculdades de direito, cuja mensalidade está na faixa dos 14 a 15 mil reais. Um absurdo, algo absolutamente estratosférico. Não vão sair dessas faculdades para ir para os rincões distantes, certo? Eles têm uma formação, uma história que tira essa perspectiva da vida deles. E eles também têm essa reclamação básica que eu disse aqui. Às vezes chegam lá, não tem estrutura para trabalhar. Vamos ser justas com os médicos também. Não estou fazendo nenhuma apreciação ideológica, por favor, certo? Por favor, nenhuma. Estou dizendo aqui, não houve interesse. Eu fui numa cidade, eu conheci essa cidade, certo? Chamada, meu Deus, chamada Pensilvânia. Pensilvânia? Pensilvânia. No Brasil? No Brasil. Eu não sei se ela fica no sul do Pará ou no norte do Tocantins, porque as fronteiras lá meio que se cruzam, né? Elas são fluidas. Ele nunca na vida dele tinha visto um médico. E ele curava as suas dores, porque a medicina é a história da cura da dor, né? Ainda com maconha. Que era o que ele tinha, que era o que ele dispunha lá. Ele não dispunha de nada, rigorosamente nada. Ele tinha o chá dos índios e a maconha como uma forma de exercício de medicina local. Mais nada do que isso. Quando ele viu o primeiro médico, ele me contava isso, ele nunca se sentiu tão emocionado na vida dele, porque ele parecia que ele estava vendo uma abstração, ele estava vendo um ser quase que de livro, de filme, de história. Ele não sabia que existiam, que eles eram de carne e osso. E ele viu desse programa Mais Médicos. A cidade dele nunca havia recebido um médico. Eu conheço uma cidade no interior de Pernambuco, perto de Garanhuns, que nunca havia recebido médicos, que recebeu agora recentemente. Esse programa, ele é fundamental, ele é vital. Eu só acho que as 6 mil vagas que irão se preencher acabarão sendo preenchidas por médicos de outros países. Infelizmente. Porque os nossos médicos dificilmente se estimularão a ir para esses locais. Nós vamos voltar à questão. Eu me lembro até de uma médica cubana com quem eu conversei, que se chamava Caridad. Olha que nome. Bonito. Caridad. E que estava lá, atuava lá, morava lá, pegou dengue, chikungunya lá e ainda assim continuou a exercitar a medicina lá. É dessa medicina que a gente fala, é a medicina lá básica, elementar para aquela população, não é a super medicina dos grandes hospitais, é a medicina de quem nunca viu um médico na vida. Confio que Pensilvânia fica no Pará, mas eu ainda não consegui terminar a minha pesquisa aqui básica, mas me parece que é um município do Pará, sim. Enquanto isso, eu vou passando para a Samanta, vou pedir ajuda também aqui da nossa produção para ver se Pensilvânia realmente é uma cidade do Pará, mas eu acho que é, só para a gente não ficar com a dúvida. Agora também eu falei da ideologia aqui,
Tardelli está falando da dificuldade que acredita, e é algo real mesmo, porque em outros concursos foi muito difícil atrair o médico brasileiro para essas cidades, para esses rincões onde há uma carência muito grande de médico, né? Eu acho que você colocou bem, os médicos vão para lá, não tem infraestrutura. Uma outra reclamação que eles têm é que não podem evoluir na carreira, porque não tem curso de especialização, não tem hospital base, né, nas universidades, então eles acabam não optando para ele. Mas eu acho que nesse programa, eles colocam um adicional para aqueles médicos que forem para zonas de extrema pobreza, não é? Então, talvez isso seja um incentivo. A gente tem muita esperança para que os médicos possam realmente participar do programa Mais Médicos. Essa questão da medicina familiar que o Poit colocou aqui é de extrema importância. A gente vive também, esses médicos, eles conseguem, né, fazer uma medicina preventiva, acompanhando essas famílias, o que evita, não é, justamente aquelas cirurgias e aquelas doenças de alta complexidade. E a gente tem que pensar que a gente também enfrenta aqui no nosso país algo que é alarmante. A gente tem falta de pediatras. Isso é algo que a CREMESP, né, e que a situação de medicina enfrenta, porque muitos médicos não querem seguir a linha de pediatria devido à baixa remuneração, tudo. Então, o Mais Médicos ajuda nesse sentido, mas só abrir vagas para mais médicos também não resolve. A gente precisa também investir em questões que têm um efeito na saúde e que são extremamente importantes, como saneamento básico, né? A própria alfabetização das mulheres. Tem um estudo do Amartya Sen, na Índia, dizendo que a alfabetização de mulheres reduz a quase 50% a mortalidade infantil, ou seja, as mulheres sabem ler uma receita, ministrar um remédio. Então, esse programa Mais Médicos, ele também tem que vir acompanhado de melhoria na educação, de infraestrutura para esses médicos. Não adianta eu levar os médicos se eu não tiver medicamentos, né, aparelhos de raio-x. Tudo isso tem que vir junto para que a gente consiga efetivamente melhorar a saúde do nosso país e investir sempre em hospitais e escolas, para que esses médicos que estão em formação façam parte do estágio deles, por exemplo, ir para essas zonas mais distantes como aprendizado do curso de medicina. Eu acho que isso é algo que a gente deveria pensar também. Mas é positivo, né? De qualquer sempre forma. Sempre positivo. Sim. A gente precisa, é urgente isso no nosso país. É porque né? não é uma coisa ou outra, não. né? Temos que ter tudo um junto. Conjunto de políticas públicas. Ô Lu, só para... Por favor, que a gente, eu não achei... Filadélfia. Muito bem, a gente está aqui, meu Deus do céu. Eu estou falando com a minha produção aqui, essa cidade não existe, eu estou procurando. Filadélfia no Tocantins. Uma cidade com 10.590 habitantes. Ufa, salva-se no finalzinho, hein, Isa? Ô Lu, eu vou dizer que eu também procurei, achei Nova York no Maranhão, Olha. Califórnia no Paraná, mas eu não achava Pensilvânia. Filadélfia no Tocantins, está feita aqui a correção. Isa, você? Olha, eu tenho acordo com que tudo que foi falado. A saúde é uma questão, ela é muito mais ambiental, então tudo tem a ver, né, com a saúde. Essa é uma delicadeza desse tema também, né? Quando a gente fala de condições de trabalho, quando a gente fala de subemprego, quando a gente fala de condições de moradia, de saneamento básico, tudo isso está atrelado, né? A saúde, ela é a saúde do indivíduo, mas ela também é a saúde do ambiente. Agora, eu não pude deixar de lembrar, e eu vou fazer esse breve comentário, que meu avô, ele, né, foi um dos primeiros médicos ali na região do Pará, perto de Santarém, perto ali de Alter do Chão. E que, inclusive, até o Hospital Estadual foi nomeado em homenagem a ele, porque ele foi, de fato, um dos primeiros médicos ali naquela região e tratou de absolutamente tudo, desde parto até fazer cirurgias também de alta complexidade com uma estrutura muito precária. Então, essa é um pouco também a história da minha família. Então, assim, só para registrar, eu não sou da área, mas a minha máxima admiração aos profissionais que resgatam, na minha opinião, não só o conteúdo da medicina em si, mas o propósito do ser médico, né? Eu acho que nada mais belo, né, do que a gente exercer um ofício e resgatar o propósito dele, né? Então, deixar aqui meu Muito bem, não, é porque assim, não é só uma questão de humanidade, de política pública, mas até de dignidade para o ser humano. Você saber que você mora em uma região que num eixo de 500 quilômetros você não consegue achar um profissional para te atender para coisas muito básicas, às vezes mínimas, que poderiam ser resolvidas, saber que alguém pode ter morrido porque não consegue viajar 500 quilômetros para ter um atendimento, é muito triste. Só para registrar
registrar se existem os municípios que falam que não tem ali uma estrutura para receber os médicos, existem também aqueles municípios cujo prefeito várias vezes diz que montou toda uma estrutura e que só falta o médico. Isso também existe e a gente tem que registrar. Isso